A pandemia transformou a rotina das famílias. No início, quando as atividades foram paralisadas, os pais estavam conseguindo ficar em casa com os filhos. Mas agora que a rotina se restabelece e as crianças não estão indo à escola, elas acabam ficando sozinhas. Registramos muitos casos e realmente foi possível perceber um grande aumento após o início da pandemia. De princípio não, porque era um momento em que os pais estavam em casa, né? Todos estavam mais em casa e não teve esse aumento. Mas posterior, quando começou a flexibilização, aumentou gradativamente e tem subido, infelizmente. Os conselhos tutelares de Poços de Caldas notaram uma diminuição nos registros de diversas situações no início da pandemia, mas que agora, com a flexibilização, voltaram a ser registrados. Infelizmente, no início da pandemia, como as pessoas estavam mais em casa, nós tivemos uma grande queda em atendimento, em denúncia. Posterior à flexibilização, nós tivemos um aumento de todas as demandas, de mais casos de violência sexual, agressão, violência doméstica, maus tratos, crianças sozinhas em casa. Um aumento no número de casos da questão da evasão escolar, que é considerado evasão aquela criança e adolescente que não está entregando as atividades na escola. Então é considerado também evasão e os casos são encaminhados para o Conselho Tutelar. A conselheira tutelar Miriam Bastos explica o que acontece com os pais quando crianças e adolescentes são deixados sozinhos em casa e como a população pode ajudar com denúncias. Quando ele não está sob a supervisão de um adulto, mesmo que seja um adolescente, ele tem que estar na responsabilidade de um adulto. Então, assim, nós entendemos o período que nós estamos vivendo, mas quando são crianças que, infelizmente, estão sozinhas em casa, o Conselho Tutelar é acionado e a polícia também pode ser acionado, porque cabe um boletim de ocorrência e a pessoa pode responder judicialmente por isso. A denúncia aqui no Conselho Tutelar, ela é anônima, tá? Não precisa se identificar. Nós temos os telefones aqui do Conselho que ficam à disposição e a sede, ela funciona das 8 da manhã às 6 da tarde e nós estamos à disposição para receber denúncias. Após esse período, ou nos finais de semana, nós somos acionados pela polícia. Então, qualquer situação que aconteça com criança ou adolescente fora do período de funcionamento da sede do Conselho, a polícia deve ser acionada e a própria Polícia Militar vai acionar o Conselho Tutelar. A psicóloga Regiane de Souza orienta os pais sobre os cuidados que devem ser tomados caso crianças e adolescentes precisem ficar sozinhos em casa. A primeira coisa é a gente tentar evitar deixar a criança sozinha em casa. Se não tiver como, eu acho que é importante pensar em familiares ou vizinhos que possam estar avisados de que essas crianças estão em casa. A outra forma é deixar um telefone com essa criança, para que ela possa se comunicar com essa família. Ou essa família está ligando de tempos em tempos para essa criança em casa, monitorando o que ela está fazendo. Então, precisa ser orientada em relação ao que ela pode mexer dentro de casa, se ela vai ou não cozinhar sozinha, se ela vai mexer em utensílios domésticos. A outra questão é se ela vai abrir a porta para pessoas estranhas. Isso tudo precisa ser conversado com a criança, ela precisa ser orientada. É importante destacar que atividades lúdicas ajudam no elo de pais e filhos, caso crianças e adolescentes precisem ficar sozinhos. Sempre o lúdico é importante sim, para aproximar a criança das responsabilidades e da aprendizagem dela. Então, se essa família precisa estar fora por um tempo, eu acho que envolver a criança em atividades, em algumas coisas dentro de casa, de forma lúdica, pode ser um caminho, Então, pode ser que, dependendo da família, há algumas tarefas domésticas que podem ser divididas entre as crianças e tudo depende, pessoal, da idade dessa criança. Uma coisa é uma criança de 9 anos, que já tem mais compreensão, a outra é uma criança de 3 anos. Então, precisa saber também o grau de autonomia dessa criança, o quanto ela sabe fazer as coisas sozinha. Porque o que pode acontecer, essa criança ela não pode passar fome, ela precisa ter alimentação no horário correto, ela precisa ter acesso à segurança. E muitas vezes a família precisa ter esse cuidado, porque pode acontecer do Conselho Tutelar ser acionado nesse momento. Então, isso precisa ser muito bem orientado. Com imagens de Márcio Pinto, reportagem de Letícia Fagundes.